Beginning se inspirou pesadamente em Mushoku Tensei, muitos já sabem disso, mas você sabe quais são essas partes copiadas, entre aspas? Você não precisa, porque eu vou te contar tudo isso hoje, porque eu achei bem interessante e engraçado a ideia de fazer essa comparação entre o original e a cópia, supostamente. Então relaxa que eu vou te contar tudo isso. Mas você sabe o que não é divertido? Usar um navegador ruim. Está na hora de você subir de nível com seu navegador e o Opera GX está aqui para isso. Isso porque o Opera está olhando para você, meu amigo otaku. Sendo um navegador muito customizável, você pode alterar os papéis de parede dele, seja tema do Itachi para quem é da velha escola e gosta de Naruto, assim como eu, do Gojo para quem é fã de um dos maiores personagens da atualidade, do Gengar para os fãs de Pokémon. Eu não posso mentir que eu curti bastante esse tema aqui porque eu amo Pokémon, mas não pensa que é só isso, porque existem vários temas diferentes, como Demon Slayer, Chainsaw Man e One Piece, mas eu pessoalmente adorei o do Itachi porque é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Aqui você tem o painel de música para colocar aquela música de fundo enquanto você faz suas coisas, seja trabalhar, estudar ou até mesmo ler um mangá, ler uma light novel, talvez assistir um anime se você gosta disso, quem sabe. Você pode colocar sons no seu teclado e até mesmo ao abrir e fechar abas. E além disso você tem acesso aos shaders, que são efeitos especiais que aparecem em sua tela dependendo do tema que você está usando e que são bem legais. E não vamos esquecer da barra lateral, que é customizável também e você pode escolher quais coisas quer colocar nela, sejam recursos do próprio Opera, aplicativos de mensagem e até mesmo a Twitch, para você poder assistir aquela live stream enquanto faz outras coisas, tudo multitasking na mesma tela. E claro, vocês podem desativar e ativar todos os mods e temas facilmente através do menu de mods que o Opera disponibiliza, podendo colocar ele até mesmo na barra lateral para fácil acesso, e assim você pode trocar de mods quando você quiser. Mas uma das coisas mais legais que podem te ajudar enquanto você assiste seu anime ou YouTube é o sistema de pop-up de vídeos. Você pode colocar seus animes em telas pop-up enquanto vai para outras páginas, e isso é um quebra-galho quando você não quer perder nada sobre seu anime ou seu vídeo, mas precisa fazer algo urgentemente, ou até mesmo ver coisas relacionadas à própria coisa que você está assistindo. Assim você não precisa pausar e ainda tem acesso a ele ali no cantinho, e claro, você pode aumentar ou diminuir o tamanho. O Opera chegou para te dar o que você nem sabia que precisava, e com o link na descrição você pode baixar agora mesmo o Opera GX e claro, atualizar o seu navegador para o melhor disponível. E ao baixar ele você pode transferir facilmente seus favoritos e dados para o Opera sem a necessidade de configurar tudo de novo. Um clique e acabou. Então não perde tempo e baixa aí para começar a navegar com a melhor experiência que você pode ter. E muito obrigado Opera por patrocinar este vídeo. Pois bem, The Beginning, embora tenha sido muito influenciado por Mushoku Tensei em seu começo, se torna uma obra bem diferente no futuro. Mas vamos falar sobre essas similaridades desde o início. Embora eles se divirjam depois, o começo é literalmente a mesma coisa. Tudo começa com os dois abrindo seus olhos após suas respectivas mortes, acordando como um bebê reencarnado, e a primeira coisa que eles veem são o rosto dos seus dois pais que estão ali olhando para ele, comemorando o nascimento de uma nova vida. Onde imediatamente já traçamos um paralelo, um dos poucos e únicos paralelos entre o Paul e o Reynolds, que é o fato dos dois serem engraçadinhos, serem pais mais bobos. A primeira aparição do Paul, ele tá fazendo careta para o Rudeus, e o Reynolds tá falando pro bebê falar com ele, sendo que o bebê não pode falar. E Arthur, como Rudeus, começaria a ficar confuso com as coisas ao seu redor. E seguindo aí, nós temos o clássico, os dois aprendendo mais sobre o mundo, aprendendo as coisas, observando ao seu redor, vendo que este é um mundo mais defasado, mais antigo, mais medieval. Porém, uma diferença que eu gosto bastante em Mushoku que não tem The Beginning é que Arthur meio que já nasce entendendo eles, sabendo a língua deles de alguma maneira, enquanto Rudeus aprendeu a língua desse mundo. De início, ele não entendia seus pais. E bem, como bebês, eles não tinham controle sobre seus próprios corpos e precisavam ser cuidados pelos seus pais. Mas claro, outro paralelo que é bem importante falar é onde eles foram reencarnados. Arthur foi reencarnado em uma vila rural distante de tudo, em uma casa mais afastada com seus pais, que foram pra lá após se aposentarem como aventureiros ao ficarem juntos, tendo um grupo antigo que era o Chifre Gêmeos, que era bem poderoso. Parece alguma coisa? Rudeus foi reencarnado em uma vila rural distante em uma casa mais afastada com seus pais, que foram pra lá após se aposentarem como aventureiros ao ficarem juntos porque Zenith engravidou, e assim os dois saíram do seu antigo grupo de aventureiros que eram Rank S muito poderosos. Bem parecido, certo? E claro, não podemos ignorar como os dois foram reencarnados em um mundo de fantasia medieval, um mundo com magia, mas que não é apenas um mundo com magia, mas é ancestral, é
retrógrado, o clássico Isekai no caso. E então temos onde os dois são apresentados à magia, que é onde a obra realmente começa. Ambos são curados por suas mães após se machucarem, e inclusive esses quadros são bem parecidos também. O ângulo e a forma como as mães aparecem curando eles é bem parecido. E então, recebendo a magia de cura de suas mães, eles aprendem que nesses mundos existe um poder desconhecido que eles não conhecem, um poder que agora eles devem aprender para se sobressair nesse mundo. Arthur é para ganhar poder e ficar livre, e Rudeus porque é um grande fã de magia. E claro, a partir daquele ponto, os dois ficariam viciados na magia, tanto que no começo de sua vida é tudo que eles fazem. Logo, como em Mushoku, Arthur começaria a esgueirar pela casa para ler livros de magia para iniciantes que a sua mãe possui. Assim como Rudeus fez, ele também leu os livros que a Zenith possuía sobre magia. E claro, as cenas dos dois personagens lendo são muito similares também, os dois deitados no chão, lendo, coçando a bunda, não tem como não fazer o paralelo e ver que é muito parecido. É nesse momento que você percebe o quanto que as obras são similares, e se você não vê isso, você precisa trocar seus olhos porque você está cego. E ao entrar no mundo da magia com os livros de suas mães, os dois começaram a treinar desde cedo, algo que normalmente não acontece nesses mundos, já que normalmente as pessoas começam a usar magia nesses mundos na adolescência, no final da adolescência. Em The Beginning, as pessoas despertam o núcleo de mana no final da adolescência, 15, 16, 17 anos. Em Mushoku Tensei, é normalmente também na adolescência que você começa a aprender sobre isso. Dessa forma, os dois bebês gênios começam sua jornada mágica, justamente destruindo suas casas, que também é outro grande paralelo. Rudeus explodiu um cômodo de sua casa ao usar magia de nível intermediário, e Arthur explodiu sua casa ao despertar sua mana. Em seguida, os dois pais brigariam para decidir o caminho que seus filhos seguiriam. No caso de Rudeus, Paul queria que ele fosse um espadachim e Zenith queria que ele fosse um mago, enquanto no caso de Arthur é que Reynolds queria que ele fosse para a escola e a Alice não queria se separar dele, mas ainda assim é bem similar o tropo como um todo. E com os dois tornando magos gênios logo quando crianças, o próximo paralelo é eles aprendendo a usar formas de magia especiais, porque os dois são especiais nesse mundo. Ambos conseguem usar magias que tecnicamente todos poderiam usar, mas que os adultos não conseguem por causa de maus hábitos, por causa que eles se acostumaram de um jeito. Porque para usar essas magias especiais, seria necessário desenvolver o hábito quando criança. No caso de Rudeus, foi a magia silenciosa, algo que todos podem fazer de fato. Mas para fazer magia silenciosa, você precisa aprender ela quando criança, porque se você ficar usando encantos até virar um adulto, você não vai conseguir aprender, se acostumar com isso. Já com Arthur foi reunir mana do ambiente em volta de si mesmo enquanto se move, já que os adultos em The Beginning, por causa dos maus hábitos, só podem reunir mana quando eles estão meditando completamente parados. Então ele poder reunir mana enquanto se mexe é muito especial nesse mundo. Então os dois personagens aprendem formas especiais de se usar sua magia, formas diferentes dos outros, e tecnicamente todos podem aprender, mas que não conseguem por causa de maus hábitos e porque eles treinaram quando eram crianças. E então temos, é claro, a separação deles de suas famílias quando eles crescem um pouco mais. No caso de Rudeus, antes de ir para a academia que seus pais iam mandar ele, eles o mandaram para a família Boreas para trabalhar lá e ganhar dinheiro para levar Sylph para a academia com ele. Mas a caminho de querer ir para a academia, ele é separado de seus pais. Arthur é a mesma coisa. A caminho de ir para a academia em Shyrus, que seus pais estavam levando ele, eles são atacados e eles se separam por anos, onde eles só se reencontrariam bem mais tarde, assim como em Mushoku. Embora em Mushoku o reencontro demorou muito mais também. Então vocês podem ver que o começo da obra é diretamente parecido, com algumas mudanças aqui e ali. Mas também, pra mim, até onde eu me lembro, são aqui que as semelhanças começam a acabar. A vida passada de Arthur é bem diferente da de Rudeus, e isso influencia muito os dois personagens e suas novas vidas. Arthur é um personagem mais sério, que brinca um pouco, mas tem a mentalidade de um rei. Ele é alguém que no passado carregou muitas responsabilidades, então ele é sério, ele é maduro. Já Rudeus é um personagem muito mais brincalhão e besta, sendo pervertido até o seu núcleo, pois ele foi um cara do mundo moderno que virou um recluso, nunca teve responsabilidades, nunca precisou trabalhar para conseguir o que queria e apenas ficava no seu quarto vendo mangá e anime H. E as vidas passadas, é claro, que impactam na forma como eles reencarnaram, porque a maneira como eles se portam nessa nova vida são bem diferentes. Porém, ao mesmo tempo, isso também torna mais legal a maneira como eles se desenvolvem, porque Arthur meio que já foi reencarnado sendo alguém, entre aspas, perfeito. Ele amadureceu sendo um rei, e para ser um rei você não pode ser falho. Obviamente ele tem desenvolvimento mais pra frente, tem, mas o desenvolvimento dele não é
aquelas coisas. Rudeus, por outro lado, se torna uma pessoa completamente diferente, porque ele era tão falho, mas tão falho, e para virar alguém bom, ele teve que mudar muito, aprender muito sobre si mesmo. The Beginning é sobre Arthur vivendo uma vida completamente nova e diferente de sua anterior, achando seu rumo nesse mundo até vir a guerra que muda muitas coisas mais pra frente. Enquanto Mushoku Tensei é sobre a vida de Rudeus e sua mudança, como ele se torna um homem melhor e supera seu passado nessa segunda chance de vida que ele teve agora. Então, se você vê, os plots são completamente diferentes. Nós podemos ver a diferença entre os dois protagonistas de uma forma muito simples. Nesse mundo, Arthur está no caminho da guerra, enquanto Rudeus esteve lutando por sua vida. É a melhor forma de descrever a diferença entre as duas obras. Arthur caminha em um caminho de guerra e ponto, enquanto Rudeus caminha em um caminho onde ele precisou lutar ao máximo para sobreviver. Eu já vi as duas obras até uns pontos muito avançados, eu já li Mushoku Tensei até bem mais pra frente e The Beginning até bem mais pra frente também. Sempre comparei as duas obras na minha cabeça, gosto muito das duas por suas originalidades e como elas são incríveis, e é por isso que eu acho que eu posso sim vir aqui dar a minha opinião sobre essas semelhanças e diferenças entre elas. Afinal, The Beginning de fato é o famoso copia, mas não faz igual de Mushoku Tensei. Porém, a maneira como o autor trabalha isso e muda completamente o rumo é muito legal, porque ele não apenas copiou, ele copiou o começo. Desse começo, ele construiu algo completamente diferente e original dele. Porque The Beginning, tirando esse começo, não é nada clichê, basicamente. É uma história bem única. E então, com isso dito, eu vou dar minha opinião sobre os dois. Seus pontos fortes, pontos fracos e, claro, de qual eu gosto mais. The Beginning é uma power fantasy melhor. The Beginning of the End é basicamente uma obra que gira em torno de Arthur ficando mais forte e superando desafios. É basicamente, ele fica mais forte, luta, fica mais forte, luta, fica mais forte, luta. Uma power fantasy. Por outro lado, Mushoku Tensei é sobre vermos a vida de Rudeus. Mushoku Tensei é basicamente um diário pessoal do Rudeus. Nós vemos a vida dele se desenrolando. Mushoku Tensei nunca foi sobre lutas. Muito pelo contrário, nós temos um arco inteiro que não acontece uma única luta. Porque Mushoku Tensei não é sobre lutas, é sobre a vida de Rudeus. Ele vivendo sua nova vida. É sobre nós vermos ele usando sua segunda chance de viver para ter uma vida boa, para ele mudar, ver ele crescendo como pessoa. Obviamente, ele se torna mais forte e tem lutas insanas, mas este não é o foco da série, pelo menos em grande parte dela. Então, basicamente, em The Beginning nós lemos o Arthur fazendo coisas. Em Mushoku nós vivemos o Rudeus fazendo as coisas. Pra mim, que leu as duas obras até volumes mais avançados, eu posso falar isso com certeza. Mushoku Tensei é melhor escrita, é um fato e ponto. É mais complexo, tem uma narrativa muito melhor que The Beginning, junto com um mundo incrível. O mundo de Mushoku Tensei, a história do mundo dele, mesmo se você tira o Rudeus, manda o Rudeus pra casa do Caixa-Prego, a história do mundo de Mushoku é tão rica. As histórias paralelas, os personagens, os desenvolvimentos, é tudo tão rico e me fascina. É uma obra que, sem sombra de dúvidas, o autor poderia criar vários spin-offs o quanto que ele quisesse e ainda teria conteúdo de sobra para ele fazer. Em Mushoku você vive momentos com o Rudeus e se emociona com ele em vários deles. Você assiste o personagem crescer e você cria um vínculo com ele, você quer ver como que ele vai ficar, como que ele supera seu passado. Mas claro, isso não faz The Beginning ser ruim. The Beginning tem outros pontos fortes. O mundo de The Beginning também é incrível e o desenvolvimento de Arthur, embora muito demorado, porque esse desenvolvimento só começa lá no arco da guerra, também é bem legal. Não é tão grande, mas é bem legal. Mas outro ponto de comparação que eu gosto de falar são o desenvolvimento de personagens secundários. Muita gente pensa que em uma série o que importa é o protagonista. Nenhum outro personagem importa, é tudo lixo. O que importa é o protagonista. Mas não, uma série boa tem outros personagens que também são bons. E Mushoku Tensei faz isso com excelência. Todos os personagens secundários têm desenvolvimento, têm tramas, tem plots, tem histórias, existem mini arcos onde o Rudeus nem aparece. Enquanto em The Beginning não tem isso. Em The Beginning, os personagens secundários são muito pouco explorados, são muito pouco desenvolvidos, tem muita pouca história. Poucos personagens secundários de The Beginning ganham histórias próprias, desenvolvimentos próprios e tudo mais. A maior parte deles são apenas personagens de fundo, o que é bem triste, porque The Beginning tem muito espaço para explorar outros personagens, principalmente após a guerra. A guerra devastou tanto o mundo e explorar mais os outros personagens seria incrível. E claro, embora os dois mundos sejam bem legais, tenham histórias bem antigas, tenham histórias sem o protagonista, não temos como negar que o mundo de Mushoku Tensei é mais bem desenvolvido, querendo ou não. É um mundo pequeno,
mas muito bem escrito. Não é à toa que o autor escreveu línguas diferentes. Mas é aquilo, isso não significa que The Beginning é ruim. The Beginning, como eu disse, tem seus próprios pontos fortes. Ele é uma power fantasy. Ele não tem que se comprometer a entregar bons personagens secundários. Não tem que se comprometer a entregar um bom mundo. Ele é uma power fantasy. E em ser um power fantasy, ele é bem melhor que Mushoku Tensei nesse quesito. Mas também é aquilo, nós precisamos considerar uma coisa. The Beginning foi inspirado em Mushoku Tensei? Sim, mas é porque Mushoku Tensei inspirou todo mundo, basicamente. Mushoku Tensei foi criado, nasceu quando o gênero Isekai estava nascendo, quando o gênero Isekai estava sendo criado. Mushoku Tensei foi um dos primeiros Isekais. Então, o que você vê em Mushoku e pensa que é um clichê, Mushoku Tensei não é clichê. Ele criou esses clichês que os outros animes fizeram. Então, The Beginning, assim como muitos outros Isekais, tem o mesmo início que Mushoku, porque ele criou esse clichê. E não é errado usar esse troco. Copiar um pouquinho esse comecinho de Mushoku, contando que você faça algo único e original, que nem The Beginning fez. The Beginning pegou esse começo copiado e fez algo incrível. Já outras obras, muitos isekais genéricos, copiaram esse começo e fizeram bosta, fizeram coisas ruins, fizeram obras tão ruins que nem anime ganharam e nem vão ganhar no futuro. Então eu acho o começo de The Beginning meio chato por ser muito copiado. Sim, o comecinho é sempre meio chato de se ler, porém assim que você passa dele, a obra inteira é incrível e eu recomendo que você leia a novel. A webtoon também você pode ler a webtoon, ela é bem legal, mas eu recomendo que você leia a novel, porque a novel de The Beginning é onde o bicho pega. Hitomi escreve muito bem. Ele não chega a escrever no mesmo nível que o autor de Mushoku Tensei, tem uma diferença bem grande entre os dois, mas o autor de The Beginning faz um trabalho excelente. Não é à toa que a obra dele, atualmente, é uma das maiores web novels da atualidade. The Beginning tem esse título, e não é à toa, é uma obra muito boa. Eu fico muito feliz em ver uma obra incrível ter sido criada e inspirada em outra obra incrível também. Mas o que você acha? Comenta aí que eu quero saber sua opinião. Você gosta desses paralelos? Você acha meio paia? Você não gosta de alguma das duas obras? Comenta aí o que você acha, mas vamos evitar xingamentos. Demorou? Vamos conversar tranquilamente. Bonitinho. E agora, por favor, não se esqueçam de checar aqui o Opera GX, o primeiro link na descrição e no comentário fixado. Cliquem aí e me ajudem. Apenas clicar no link você ajuda muito o meu trabalho, porque clicando e interagindo com o link, entrando lá no site do Opera GX, eles vão entender que você foi lá através do meu canal, e isso ajuda que no futuro eles fechem outras parcerias comigo. Como muitos sabem, eu estou no processo de comprar um computador novo, porque este aqui atualmente está morrendo, então uma parceria dessas ajuda bastante. Então se vocês clicarem no link para ajudar essa parceria, ajuda muito o canal diretamente. E claro, se você quiser baixar o Opera para testar, sinta-se livre, porque é um navegador que vale a pena pelo menos dar uma chance. Agora, eu fui.